Abra a sua Bíblia no texto que foi feita a leitura oficial. Hebreus capítulo 2. O versículo 4 que nós lemos, né? Também está testificando com eles por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Então, meus irmãos, nós já vimos que nesse texto a palavra nos mostra que Deus se revelou sua palavra, não é? Aos antigos, depois foi anunciada por Jesus, e finalmente pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, enquanto o autor escrevia este livro. Hoje podemos dizer que Deus Ele continuou ao longo da história, revelando a sua vontade, está revelando ainda hoje a sua vontade para os homens, não é? A sua mensagem, a mensagem escrita, para que o homem não tivesse desculpa, né? De dizer que esqueceu, porque ouviu apenas verbalmente, audivelmente. Ele mandou escrever. E aí usou homens, não é? Inspirados por ele, pelo seu Espírito Santo, para mostrar a sua vontade, a sua verdade, como é que ele quer que o homem viva na face da terra, e como não viver também. Tudo isso está na palavra de Deus. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não quer saber de Deus, não quer mesmo. Se alguém leu minhas postagens no Facebook, de ontem para hoje, estou procurando evitar colocar muitas postagens, mas tem coisa que não dá para ficar calado, irmãos. Não dá para ficar falando. Não sei se vocês leram no meu Face, um texto em que um pai de uma menina adolescente, né? O pai está preso, 6 meses de cadeia. Por quê? Ele roubou, ele matou, ele caluniou, agrediu alguém? Não. Simplesmente porque ele disse que aquela menina é filha dele. Chama aquela garota de minha filha. Está preso o pai, na cadeia. Por quê? Porque lá no Canadá, a famigerada, satânica ideologia de gênero é muito exigida nas escolas, em todo lugar. Então a menina aprendeu na escola que ninguém nasce homem nem mulher. A pessoa escolhe o sexo que quiser, como se sentir. E o diabo botou na cabeça da menina que ela é um homem, que ela é um menino. Entende? E como o pai não aceita, e a justiça obrigou o pai dar hormônio masculino a ela, testosterona, para ela virar homem, o que é absolutamente impossível. Impossível, homem virar mulher e mulher virar homem. E eu botei lá no Facebook, por que é que ela é mulher? Ela é a ciência. Eles agora, meu irmão, o diabo agora levando os homens, não só desprezar a palavra de Deus, mas desprezar a própria ciência. Eles só querem usar a ciência quando tem interesse para eles, mas quando não tem, deixa a ciência de lado. Ora, eu coloquei lá, por que é que aquela menina é mulher? Porque ela nasceu com 2 ovários. O homem não tem ovário, não. De cada ovário vai para o útero um conduto chamado trompa de falópio. E chega no útero. 2 ovários, trompa de falópio, útero com endométrio. Depois ela tem vagina, ela tem vulva. Isso anatomicamente falando.
mas ela também tem hormônios femininos. Não tem Satanás que mude isso. E tem cromossomos femininos também, isso é ciência. Jamais, entendeu? Pode mudar o órgão genital dela, pode dar hormônio, pode tirar os seios, fazer dela um macho com barba, porque o hormônio masculino provoca isso, mas nunca será homem. Será uma mulher mutilada, que praticou uma violência contra a natureza e uma agressão, uma abominação contra Deus, o Criador do ser humano. Coloquei isso lá. Então os homens não querem saber disso. Os profetas antigos falaram, Jesus falou, os apóstolos falaram, Deus continua falando pelos seus mensageiros e mensageiras, homens e mulheres que Deus usa, na igreja, na rádio, na televisão, nos jornais, etc., não é? Mas os homens não querem. Mesmo com a pandemia, continuam dando as costas para Deus. Mas é isso mesmo, faz parte da natureza decaída do ser humano. A tendência do ser humano é ir para longe de Deus. A tendência é essa. Só o que muda essa tendência é quando a pessoa escuta a palavra de Deus, abre o seu coração e aceita que é Deus falando para ela, e aceita Cristo como seu Salvador. Aí a mudança é radical. Ia descendo em direção ao abismo eterno. Toda a humanidade que não tem Deus está descendo. E a pessoa que aceita Jesus agora passa a subir. O caminho agora é longo, é estreito, não é? Mas é subindo, é para cima, para cima, para cima, até um dia chegar na presença gloriosa de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Então continuamos ouvindo a palavra de Deus que fala para nós. Aqui diz que Deus falou através deles, os apóstolos, com sinais, com vários sinais, milagres e várias maravilhas e dons. E será que hoje não é necessário isso, irmãos? Hoje é necessário que a igreja busque o poder de Deus, não é? Busque sinais de Deus, milagres e maravilhas. Que tem pessoa no mundo que não vai se convencer nunca através da mensagem falada. Só pode se convencer se vir uma maravilha, um milagre. Jesus mesmo disse: se vocês não virem milagres, não crereis. Não está escrito? Se não vê milagre, não crê. Não crê. Muitos só creram em Jesus quando viu uma multidão de umas 15 mil pessoas, né? Era 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças também. Então, em média de umas 15 mil. E aí, eles estavam tão empolgados em ouvir a mensagem de Jesus naquele lugar deserto, que não se abasteceram, não foram comprar comida nos lugares da época, não é? E a comida acabou. O terceiro dia não tinha mais comida no deserto, não é? Provavelmente eles se preocuparam mais com água, não sei. De repente o discípulo chega e diz: mestre, problema terrível, tremendo, senhor. O que é? Olha, já faz 3 dias, estamos no lugar deserto, essa multidão não tendo que comprar comida, eu acho melhor o senhor despedir, mandar eles embora para poder se abastecerem. Está vendo? Os discípulos começaram a ver sinais, maravilhas ali. Aí Jesus disse: não vai mandar ninguém embora não, vocês vão dar de comer a elas. Aí o discípulo olhou assim: como pode? Veja aí o que vocês têm, tem alguma comida aí? Alguém fez uma pesquisazinha rápida. O rapazinho, talvez um adolescente, tinha 5 pães e 2 peixes. Ele foi mais prudente do que os adultos tudinho, não é, irmão? Que se abasteceu a ponto de ainda ter uma comidazinha para mais um dia. Aí Jesus disse: traga aqui a comida do rapaz. O rapaz deu. Imagina se aquele rapaz fosse como certas pessoas egoístas: não, isso aqui é meu, não dou não, pode procurar com outro. O meu lanche, vou dar nada.
Mas o rapazinho entregou. Eu acredito que aquele rapaz pensou: Jesus é tão maravilhoso, né? Tem feito tanta coisa boa por nós e por mim. Se ele mandou pedir, leva. E nas mãos de Jesus, ele pegou aqueles 5 pãezinhos e 2 peixes, levantou-os ao céu e orou a Deus. E presta atenção, você pensa que o milagre aconteceu nas mãos de Jesus? Não, o milagre quem fez foi ele, mas ele se materializou nas mãos dos apóstolos. Entregou o pão e o peixe para os apóstolos. Pode entregar. Quando eles foram entregando, o pão ia se multiplicando, os peixes multiplicando também, e alimentou 15.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. É milagre ou não é, meu irmão? É. Depois multiplicou a segunda vez por 4.000 pessoas, do mesmo jeito, multiplicando por 3, dá uns 12.000. Por quê? Jesus operou milagres, e ele quis que os seus servos tivessem autoridade, para continuar pregando o evangelho de poder, evangelho com sinais, com prodígios e com maravilhas. Para vocês terem ideia, então, vamos dar uma olhadinha na Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, aí você vai ter que voltar, né? Atos capítulo 3. Depois que Jesus foi embora, meu irmão, e desceu o batismo com o Espírito Santo, aqueles discípulos, quando Jesus morreu, estavam todos com medo, irmãos, apavorados. Quando Jesus morreu, eles ficaram apavorados, com medo. E agora, como é que vai ser? Não é? Estavam tão apavorados que nem creram em Maria Madalena, que disse que tinha visto o Senhor. Não creram nos outros discípulos, não creram. Por quê? Estavam com tanto medo de perder, porque tinham perdido a presença física de Jesus. Mas logo depois Jesus apareceu a eles com as portas fechadas, não é? E disse para eles então: Pai seja convosco. E depois reuniu-os para a despedida. Na despedida ele disse, não é? Recebereis poder, louvado seja o nome do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vou com poder. E aí você vai no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O que aconteceu? Não é? O que aconteceu? Aconteceu, meus irmãos, que aconteceu um milagre tremendo. Pedro e João subiam ao templo, a hora nona, a hora da oração, 3 horas da tarde. E os judeus contavam a primeira hora a partir das 6 da manhã. A primeira hora era às 6 às 7, a segunda de 7 às 8, a terceira de 8 às 9, e aí vai. Hora terceira. A sexta hora era meio-dia, e na hora nona, 15 horas ou 3 horas da tarde, não é? E aí eles foram entrando para a oração. Era costume deles, entrando para orar, a hora nona, a hora de oração. De repente, meus irmãos, estava ali um homem coxo, um coxo que era trazido pelas pessoas. O coxo era doente desde o ventre da sua mãe. Não foi a doença que cometeu, não. Ele era desde o coxo do ventre da mãe. Onde ele estava sentado ali para pedir esmola, colocavam ali, era um lugar chamado Porta Formosa. Quem já foi em Israel sabe lá como aquela porta como era bonita naquela época, não é? Porta Formosa, pedir esmola. E quando viram Pedro, ele olhou para ele e disse: ei, me dê uma esmola. Acho que ele disse assim, né? Uma esmola, pelo amor de Deus. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Ele era coxo desde nascer, não podia trabalhar, não podia fazer nada, não é? Talvez só podia estender as mãos. Aí Pedro então, aí vão entrando, aí Pedro disse, olha como Pedro falou, não tenho prata. Parou Pedro e João. Pedro disse, olha, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Ora, irmão, só se pode dar o que se tem, né? Você não pode dar o que não tem.
Se você tem coisa boa, você dá coisa boa. Só tem coisa ruim, só dá coisa ruim. Tem gente que da boca dele só sai porcaria, só sai palavra ruim, porque é só o que ele tem. Mas tem gente que tem palavra boa, né, irmãos? Palavra boa de ânimo, de incentivo, é uma benção. Aí Pedro diz: o que tenho, isso te dou. Aí o Pedro fica, o coxo ficou olhando. Ele não tem dinheiro, não tem prata, não tem nada, o que ele vai me dar? O que tenho, isso te dou. Aí diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Dê glória a Deus por isso, irmãos. Eles aprenderam com Jesus que ia receber o poder para evangelizar com poder. E aí pegou na mão direita do coxo, não é? E o levantou. Veja que a cura muitas vezes não é assim, num pulo, não. O homem, o milagre estava acontecendo, mas Pedro pegou a mão dele, levantou o homem, não é verdade? Levantou. Aí sim, logo seus pés e artérias se firmaram. O coxo de nascença agora estava completamente curado das pernas, não é? E tem mais, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou no templo andando e saltando e louvando a Deus. Dê glória a Jesus por isso. Alguém já viu isso? Alguém na sua vida? Levante a mão. Um doente andar assim? Eu já. Não por minha palavra, mas vi em Natal, por exemplo, na década de 60, meus irmãos, para 70, houve muitas cruzadas evangelísticas com pregadores, homens de Deus, pastor Gesiel Gomes, não é? E outros que vieram pregar a mensagem do Senhor aqui no Rio Grande do Norte, não é? E então ali na Praça Gentil Ferreira, uma pregação tremenda, ele pregou o evangelho, e depois chamou os enfermos que tivessem fé para ser curado, né? E eu vi um homem paralítico levantar da cadeira de roda e sair andando. Que é isso? É Deus. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dê glória a Deus por isso, entendeu, irmão? Então, depois Jesus foi embora, se despediu deles, eles agora ficaram. Não tinham templo para se reunir, não é? Não tinham templo, eles entravam no templo em Jerusalém, mas não eram bem vistos, porque os judeus não receberam Jesus como seu Salvador, e por isso não gostavam dos cristãos. A palavra cristão era até uma espécie de palavra assim, negativa, quase pejorativa, cristãos, entende? Mas hoje ser cristão é motivo de orgulho, de felicidade, não é, irmão? De dar glória a Deus, dizer ser cristão. Eu jamais vou dizer eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou luterano. Deus me livre, minha fé não está firmada em Calvino, minha fé não está firmada em Armínio, minha fé está firmada em Jesus Cristo. Por isso eu sou cristão. Digo isso com muita alegria, eu sou cristão, não é verdade? Então ele viram aquela maravilha, o homem saiu pulando, saiu correndo, glorificando a Deus. O povo viu andar e louvar a Deus, né? E as pessoas se apegavam ao coxo, não é? Que fora curado, todos atônitos no alpendre de Salomão. Quando Pedro viu isso, não é? Aí disse: varões israelitas, por que vocês estão nesse espanto todo? Aí disse: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Deus de nossos pais glorificou o seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos. Vós negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homicida. Está vendo, irmão? Então o apóstolo disse: pelo seu nome, né? Pelo seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a esta presença de todos esta perfeita saúde. Louvado seja Deus. E a cura, irmãos, Deus faz quando é para a glória dele. Quando a glória não é para ele, eu desconfio de certas curas que a gente vê por aí. E aí Pedro então pregou, disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Um grande milagre.
O nome de Deus foi glorificado, o nome de Jesus foi glorificado, o Evangelho foi pregado de maneira tremenda, não é verdade, irmão? Então, estes sinais, como diz o livro do profeta, por aqueles, né, depois que vieram, sinais e vários prodígios e maravilhas, confirmado pelos que os ouviram, os apóstolos. Você passa comigo para Atos capítulo 5, vê como se seguiram tantos milagres, irmãos. Atos capítulo 5, versículo 12, não é? Versículo 12, diz assim, tá certo? Capítulo 5, capítulo 3, capítulo 5, né? 12 a 16, você vai ver várias curas, né? Ver várias curas, agora milagres. No 11, e houve um grande temor em toda a igreja, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Pela mão dos apóstolos, eles estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, no alpendre, meu irmão. Eles não tinham lugar para se reunir apropriadamente, não é verdade? É muito sério. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens e mulheres, crescia cada vez mais. Agora veja o versículo 15, veja o versículo 15 de Atos capítulo 5, de sorte que transportava os enfermos para as ruas. Olha, irmão, os doentes estavam em casa, aleijados, cego, manco, né? Levavam para as ruas, sabe para quê? E punha em leitos e em camilhas, ou seja, caminhas pequenas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando estes passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Dê glória a Deus por isso, irmão. Eu tenho orado a Deus para que em pleno século 21 nós possamos ver avivamentos e reavivamentos desse tipo aqui, como no princípio da igreja. Ela começou perseguida, mas com a igreja poderosa, com sinais, prodígios e maravilhas. Quer dizer, não só de Jerusalém, mas de outras cidades tomava conhecimento. A sombra de Pedro, a sombra de Pedro cobrisse alguns deles. Não era Pedro que curava, nem era a sombra de Pedro, era no nome de Jesus que as pessoas eram curadas, quando Pedro orava por eles. Louvado seja Deus, não é? Isso é muito importante. Muitos sinais, aqui nesse capítulo 5 você vê, eram muitos sinais mesmo, meus irmãos. Veja o 17, veja o 17, versículo 17, Atos 5, 17, o título diz: os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Então veja só, os discípulos foram presos por causa dos milagres. Os judeus, os fariseus, saduceus, estavam com inveja, não é? Porque eles eram da religião dominante, mas não tinham poder para fazer tamanhos sinais, tantas maravilhas, tantos milagres. E aqueles galileus, como no caso de Pedro, Tiago e João, pescadores da Galileia, e outros sem cultura humana, não é? Sem grandes culturas, homens simples, Deus estava operando maravilhas, causou inveja e ira e raiva, e colocaram encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e colocaram na prisão pública. Combinaram lá com as autoridades, disseram que eles estavam fazendo alvoroço, tumulto, e jogaram na prisão pública. Pronto. O servo de Deus agora, o servo de Jesus, preso na prisão injustamente. Está vendo, irmão? Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem. Meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão serpente, etc. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. E aí aconteceu, todos os apóstolos presos, sem advogado, não podiam pagar advogado, não é? Acredito que a justiça daquela época também era complicada, como é a de hoje.
onde no Brasil tudo que você está vendo pelo Supremo Tribunal Federal e outras instâncias é injustiça, é violência contra a Constituição, desrespeito total às leis. Eles interpretam como eles querem. Quer prender alguém, interpreta de um jeito. Quer soltar, solta de outro. Interpreta de outro. Então não havia possibilidade deles saírem dali, escaparem daquela prisão. Mas o que diz a Bíblia no versículo 19? Olha aí, Atos 5,19. Mas de noite, de noite, um anjo do Senhor, ele não mandou 10 anjos não, foi só um. Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: ide apresentar no templo e dizer ao povo todas as palavras desta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi que o anjo abriu a porta? Eu não sei. A porta era fechada com chave, com cadeado bem pesado. Mas para Deus isso não é problema. O anjo deve ter um controle remoto do céu, apontou assim, a porta se abriu, e os servos de Deus saíram. E a Bíblia diz que no outro dia, não é? Entraram logo cedo no templo, estavam pregando lá, meus irmãos, e aí de repente convocaram o conselho, na verdade, para que, olha, convocaram o conselho para mandar buscar os apóstolos lá na prisão. O sinédrio, né, o tribunal lá, nem sabia que eles estavam soltos. E olha o que aconteceu, não é? Aí de repente, aí, tendo ido, os servidores não os acharam na prisão. Olha o versículo 23, irmão, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, a cadeia estava fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam diante da porta, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Louvado seja Deus. Servo de Deus não é para ficar dentro de prisão, a não ser que ele tenha aceito a Jesus lá na prisão e tem que pagar pelo que mal que fizeram quando não era servo de Deus, não é? Então olha só, meus irmãos, os guardas estavam lá, a prisão fechada, mas os servos de Deus foram para fora, milagrosamente tirados da prisão. Deus disse que eles iam fazer sinais, prodígios e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo? Como o apóstolo aos Hebreus diz, né? E por eles, pelos outros, pelos que ouviram a palavra de Jesus, foi feito muitos sinais, prodígios e maravilhas. Vá comigo para Atos capítulo 9. Isso aqui é mostrando os sinais e prodígios no início da igreja. Atos capítulo 9, meus irmãos, versículo 36. 36 em diante. Os irmãos já ouviram falar desse milagre, né? Ali em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que também chamava-se Dorcas. Estava cheia de boas obras, de esmolas que fazia. Era uma dessas servas de Deus, irmãos, que gostava de fazer boas obras, de ajudar os pobres, enfermos, os necessitados, não é? Deus levanta pessoas assim, com um ministério, com a missão, com a vocação para servir, não é? Para servir, para fazer o bem. E aconteceu, diz a Bíblia aí, que ela ficou doente e morreu. Pronto. A serva de Deus morreu, Dorcas, ou Tabita, morreu, acabou. Morreu. Mas como o líder era perto de Jope, sabendo que Pedro estava lá, mandaram chamar Pedro para chegar ali. E levantando-se, Pedro foi. E quando chegou, levaram direto para o quarto onde estava a defunta, meu irmão. Estava vendo o velório já. Aquelas viúvas, entendeu? Que receberam tanta roupinha dela, roupa para si, ajuda, estavam chorando em volta do corpo, não é? Mostrando as túnicas, os vestidos que Dorcas fizera quando estava com ela. Oh, meu irmão, quando você veste uma pessoa pobre, você está vestindo Jesus. Se você fizer em nome de Jesus, você visita um doente, você está visitando Jesus, quando você vai em nome dele, na verdade. Aí Pedro mandou sair todas elas dali, para não haver tumulto, diz a Bíblia aqui,
pôs-se de joelho, versículo 40, e orou. E voltando-se para o corpo frio já, disse: Talita, levanta-te. E ela abriu os olhos, vendo a Pedro, assentou-se na cama. Dê glória a Deus por isto, meus irmãos. Vale a pena relembrar esses milagres para a nossa fé ser despertada. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele quer operar hoje. Agora quer que alguém diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem direito de buscar dom de curar, dom de profecia, dom de interpretação, de línguas, etc. E ele deu a mão a ela, está vendo? Do mesmo jeito que Pedro lá levantou aquele coxo, ajudou ele a levantar-se primeiro, também deu a mão aqui a Talita, não é? Tabita, e levanta-te. Levantou ela, e chamando os santos e as viúvas, lhe apresentou viva. As viúvas estavam lá de fora chorando e orando. Pode entrar, está aqui. E viram a sua benfeitora, aquela serva de Deus viva, curada, andando sobre os seus pés. Isso foi notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor, meus irmãos. Muitos creram no Senhor. Está vendo? E Pedro ficou ali vários dias naquele lugar, na direção de Deus, não é verdade, irmão? Então, meus irmãos, podíamos continuar ainda sobre esse tema, mas vamos deixar para a próxima semana, se Deus quiser, quando veremos mais alguns milagres operados de acordo com a palavra de Deus, naqueles primeiros tempos, na igreja chamada igreja primitiva, não é? O que devemos aprender nesta noite é que a igreja começou com poder, cresceu com poder, foi perseguida pelos judeus, não é? Perseguida depois pelos romanos, depois perseguida pelos comunistas. Por isso que eu digo, crente comunista é do Satanás, pode estar certo disso. Comunistas perseguiram a igreja de Jesus para acabar mesmo. Quem creu em Jesus lá na Rússia, entendeu? Ele mandou matar pastores, padres, jogavam sem roupa lá na Sibéria a 70 graus abaixo de zero. A pessoa morrer de frio, de fome. Mas aqueles que fizeram isso estão todos no inferno, estão todos no Hades sofrendo, e de lá não vão poder sair não, meu irmão, sair do Hades para a condenação eterna, que é o abismo, o inferno. Na China agora, o ditador comunista chamado Jinping, o Jinping é o ditador que quer dominar o mundo, mandou passar o trator em cima de 400 igrejas, derrubou mesmo, igreja para 3.000 pessoas, irmão, cresceu naquele lugar, ele mandou derrubar, deixar no chão limpo, deixar no chão. Orem, meus irmãos, porque se 2022 os comunistas voltarem, eles vão poder fazer pior do que lá. Orem para esse povo não voltar, entendeu? Esse presidente está aí, você não pode dizer que ele é um santo, um homem que serve a Deus, não, mas ele respeita os princípios, a palavra, a família, entende? E Deus usou ele, eu creio assim, para tirar os comunistas do poder. Eu não tenho dúvida disso não. Mas tem crente que tem ódio, chama o homem de genocídio. Ele matou quem? Quem está matando o povo é o Covid. E por que está matando? Está matando porque muitos médicos e governantes e prefeitos não querem tratar a pessoa no início da doença, não querem. Aqui mesmo a irmã me falou, aqui em Parnamirim: pastor, minha mãe teve Covid e eu estava com sintoma, fui levar minha mãe para a UPA, e disse: doutor, eu estou com os mesmos sintomas que ela teve no começo, o senhor pode passar para mim ivermectina, hidroxicloroquina para eu tomar? Ele disse: não, esse remédio não presta não, você toma dipirona, pronto. Só passar febre. Muitos têm ido para casa e diz mais, se faltar ar, só venha para o hospital se faltar ar. Quando vem faltar ar, meu irmão, a doença já está na última fase, pulmonar, é para morrer. Por isso que 80% dos clientes são entubados, morrem no Brasil. A média é essa, 80% de quem está entubado
morre. Entendeu? Deus vai cobrar. Genocida quem não quis dar remédio que podia evitar a pessoa piorar. Esse é o genocida. Então, ore pelo nosso país, para a tragédia do comunismo não voltar a nos dominar. Eu fui militar em 1964, né? E o comunismo levantou-se forte com a ajuda do presidente da República da época, para tomar conta do Brasil, 1964. E o povo se levantou, mais de 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, pedindo para Deus, a pátria e a família, nós não queremos comunismo. Aí os militares se levantaram e derrubaram aquele governo comunista, não é? E impediram, e assumiram o poder. Mas não assumiram o poder para governar o tempo todo, não. Era só para botar as coisas em ordem, depois entregar. Aí os comunistas levantaram com guerrilha urbana, guerrilha rural, para matando muita gente. Aí os militares disseram, não, ninguém vai entregar o poder comunista de jeito nenhum. Enfrentaram e mataram gente mesmo. Ore para isso não acontecer, viu, irmão? Eu estou pedindo a intervenção divina. Porque se tiver intervenção militar, vai derramar muito sangue. Orem para que Deus mande uma intervenção divina. Deus sabe como fazer, viu? Então Deus nos ajude, nos abençoe.